Se você quer aprender sobre operadores aritméticos de cálculos matemáticos dentro da linguagem C, esse vídeo aqui é para você, porque nesse vídeo eu vou ensinar como você pode fazer operações de divisão, multiplicação, adição, soma e subtração de valores aqui dentro da linguagem C. Então não sai daí que é logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao CyberSci Tech, seu canal de tecnologia e informação. Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como você pode estar utilizando os operadores aritméticos aqui dentro da linguagem C, dando continuidade ao nosso curso dos fundamentos da linguagem C. Esse aqui é o episódio 5 da nossa playlist, os fundamentos da linguagem C. Caso você não assistiu os últimos vídeos, o link vai estar na descrição do vídeo para vocês e também no card no canto superior direito. Eu recomendo que você assista em ordem para você ir pegando os assuntos na ordem correta. E aqui você vai conferir, como é que você pode estar realizando operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e entre diversas outras operações matemáticas aqui dentro da linguagem C. A gente vai estar cobrindo, os operadores aritméticos. Lembrando que mais para frente eu vou fazer um outro vídeo focado somente em operações matemáticas mais avançadas, então posteriormente a gente vai ver mais operações matemáticas além dessas mostradas aqui no vídeo. E vamos lá, começando com os operadores aritméticos aqui dentro da linguagem C. Eu vou criar aqui um bloco de comentário para a gente conseguir escrever, e demonstrar quais são os operadores aritméticos. Na linguagem C, nós temos os seguintes operadores aritméticos. Primeiramente, nós temos o operador mais, que é o operador que a gente faz a adição normal na nossa matemática, Eu vou até dar um pouquinho de zoom aqui para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor. A gente também tem um outro operador, que é o operador de subtração, que é basicamente a gente colocar o menos, Então eu vou escrever aqui adição, Vou colocar aqui também subtração. A gente também tem o operador de divisão, que é essa barra aqui. Você pode realizar divisão. Vou colocar aqui para vocês. E a gente também tem o operador de multiplicação, que é o operador de asterisco, Ele realiza multiplicação de valores. E a gente também tem um operador, que a gente tem esse porcento aqui, o operador de porcento, a gente utiliza ele para resto da divisão. Eu vou explicar cada um desses, então não vai ter dúvidas a respeito desses operadores. Mas esse carinha aqui, a gente vai utilizar para extrair, o resto da nossa divisão, em divisões inexatas, Então, basicamente, esses aqui são os operadores básicos que a gente utiliza, nas nossas variáveis. E só para explicar, porque algumas pessoas podem confundir no começo esse operador aqui aritmético de resto da divisão com o especificador de formato, que a gente também utiliza a porcentagem. No especificador de formato a gente vai estar tratando diferente, porque a gente vai estar pegando e chamando uma variável, a gente vai estar colocando o seu especificador de formato, mas isso aqui é diferente, de utilizar o operador aritmético de resto da divisão. Eu vou mostrar tudo para vocês para não ter dúvida. E um outro operador também que a gente tem é a igualdade. Essa igualdade simples, com somente um sinal de igual, é a igualdade de atribuição, a mesma igualdade que a gente utilizou no vídeo de variáveis, que a gente passava um valor. É esse valor aqui de igualdade de atribuição. Quando a gente coloca dois sinais de igualdade, dois sinais de igual, ou seja, igualdade dupla, é o operador de comparação de igualdade, vamos colocar assim, que ele verifica se um valor é exatamente igual ao outro. Então isso aqui é um ponto muito importante, de você diferenciar esses aqui. A gente vai dividir da seguinte maneira, Esses daqui de cima, eu vou colocar aqui uma divisãozinha para ficar mais claro. Esses aqui de cima, eles serão os operadores básicos, porque a gente utiliza na forma mais simples, E primeiro eu vou explicar e demonstrar esses básicos aqui para vocês e depois a gente vai adentrar nos compostos. Eu vou deixar para escrever os compostos depois. Eu vou colocar aqui algumas variáveis, para ficar mais simples. Vou declarar 3 inteiros. A vai ser igual a 5. Vou declarar aqui também int b é igual a 10. E também int c é igual a 8, vamos supor.
E eu também vou colocar uma outra variável que vai ser int resultado, que a gente vai pegar os resultados com essa variável. Não vou passar nenhum valor para ela, que ela vai ser somente para a gente coletar os resultados. Lembrando que eu poderia fazer todas essas declarações numa linha só, né? Igual eu mostrei no último vídeo. Mas eu só não estou fazendo isso para ficar mais didático para vocês. Vamos lá, primeiramente a gente vai fazer uma operação de soma. Então como é que a gente faria uma operação de soma do valor A com o valor B? É muito simples, a gente vai colocar resultado, porque a gente quer que o nosso resultado seja recebido na variável resultado. Então a gente vai colocar a igualdade simples, que a gente vai atribuir um valor para resultado. E aqui a gente vai colocar a variável A, que a gente vai estar chamando a variável A, não precisa de especificador de formato porque o valor já foi definido, então a gente só está chamando ela, né, para a gente realizar uma operação. E a gente vai colocar aqui um mais, e eu vou somar A mais B. Eu vou colocar aqui a variável B. Feito isso, vou botar um ponto e vírgula e basicamente está feito. Porém, eu ainda preciso exibir a minha variável resultado, né? Então eu vou colocar aqui um printf, eu vou colocar aqui resultado de %, D, porque a gente está tratando de variáveis inteiras, então o especificador de formato é %D. Se você tiver dúvidas, verifique, né, o vídeo de variáveis, né? E aqui a gente vai colocar outro %D é igual a %D. Eu estou colocando assim porque eu quero colocar a variável de A, o resultado de A somado com B. Então a gente vai colocar aqui agora A, B e resultado. E a gente vai colocar na ordem, né? Tem que sempre colocar na ordem. Então aqui é a soma de A mais B e o resultado, que é a variável resultado que está aqui em cima. E a gente executando esse código, ele está falando que a variável C não foi usada, mas não tem problema. Executando esse código, olha só o que a gente tem. Resultado de 5 mais 10 é igual a 15. Então a gente está fazendo a soma de A com B, né? 5 mais 10 e tendo o resultado que é 15, nessa linha aqui na direita. Então isso aqui é muito importante, né? Você saber essas operações aritméticas, né? Eu vou só comentar isso aqui para não ficar avisando, né, que essa variável não está sendo utilizada. A gente vai utilizar agora a subtração para demonstrar para vocês. Olha só, eu vou colocar aqui B, né? Que B vai ser um valor maior que A. Na verdade, eu vou deixar a mesma ordem. Eu só vou trocar o operador, vou colocar A menos B. Então vai ser 5 menos 10. Então a gente vai ter que ter um valor negativo. Vamos executar aqui novamente. Olha só, ele já dá aqui 5. Eu esqueci de trocar só esse ponto aqui, ó. Isso daqui, porque isso aqui é só um aspecto visual. Ele já vai dar aqui o resultado. O resultado de 5 menos 10 é igual a menos 5. Então, a gente já está tendo a nossa cálculo, né, de 5 menos 10. Ele consegue assumir valores negativos e positivos, como eu expliquei no último vídeo. Se a gente inverter, né, a operação, colocar aqui B menos A, e aqui no nosso printf eu só vou alterar a ordem dos valores como são exibidos, né? Então a gente vai colocar primeiro o B e depois o A, para ele ser exibido na ordem correta, porque nesse caso aqui a gente tem variação. E olha só, 10 menos 5 é igual a 5, o que é bem interessante, né? A gente está conseguindo manipular os valores e fazer as nossas operações. Lembrando que eu estou fazendo isso daqui com as variáveis, né? Mas você pode fazer somente com os valores soltos. Se você colocasse que resultado é igual a 10 menos 5, né? E você não tivesse essas chamadas, né, de A e B aqui dentro, né, do printf, você poderia fazer tranquilamente, como eu vou demonstrar aqui para vocês. Olha só. Eu comentei ali, ele está falando que as variáveis não estão sendo usadas e ele está puxando e realizando o cálculo normalmente, só passando os valores aqui para a variável, né? Então ele já faz a atribuição junto com a operação aritmética, a operação matemática, já dando o resultado e armazenando dentro da variável resultado. Um outro ponto, né, que a gente pode ver, outras operações, né, a operação de divisão. Então vamos colocar aqui nossa operação de divisão, né? Eu vou chamar aqui nossa variável B, né, que é a variável maior do que A, e vamos passar aqui a barrinha de divisão. E aqui a gente vai colocar aqui a variável A, né, vai ser B dividido por A. Vou comentar essa linha aqui de baixo e descomentar a linha aqui de cima. Vamos colocar aqui a operação de divisão, né, só para ficar visivelmente no nosso printf. E vamos aqui dar um compilado. E olha só, resultado de 10 dividido por 5, nós temos o valor 2. Que se a gente dividir 10 por 5, a gente tem o valor 2. Entretanto, aqui tem um ponto específico que eu queria demonstrar para vocês. Se eu dividir 10 por 6, a nossa divisão não dá exata, certo? Porém, se eu realizar aqui a nossa divisão, ele vai estar dando 1. E 1 não faz sentido, né? Porque 10 dividido por 6 não dá 1.
Eu vou até abrir aqui a minha calculadora junto com vocês para a gente conferir a divisão de 10 por 6. 10 dividido por 6, ele dá o valor 1,66666 até que a gente chega no 7. E aí você deve estar se perguntando o que aconteceu com essa parte decimal aqui do valor da nossa divisão. Isso acontece por conta que quando você está realizando a divisão de dois números inteiros e você armazena o resultado em um inteiro, ele vai cortar essa parte da divisão. Então mesmo se eu trocar isso daqui por um float, olha só, vou trocar aqui por um float, e aqui também embaixo eu vou fazer a chamada, né, de uma variável do tipo float. Eu vou realizar também novamente a nossa divisão. Ele não vai ter colocado a parte decimal correta, ele vai ter só colocado um monte de zeros. Ainda está errado. Então eu tenho que trocar pelo menos uma das minhas variáveis, né, por um float. Eu vou vir aqui e trocar essa daqui por uma variável do ponto flutuante, né? Então eu vou fazer a alteração dela aqui, que é a variável A. E agora quando eu realizar, né, a compilação do código, eu já vou ter a minha divisão com pontos flutuantes. Entretanto, ele saiu com esse monte de pontos flutuantes aqui, né, antes da nossa igualdade. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar um ponto 0F, só para a gente não deixar, né, essa quantidade de casas decimais depois da vírgula. Então aqui a gente tem o 6 fechadinho, bonitinho, e agora a gente tem a nossa divisão com pontos flutuantes ocorrendo tranquilamente. Nesse caso aqui, a gente está realizando uma conversão implícita. O nosso compilador está convertendo, né, um número inteiro, que é esse daqui, para um número float no final. Porém, a gente não tem acesso a esse tipo de conversão. Você pode fazer uma conversão explícita, né, você mesmo digitando, mas eu não vou demonstrar aqui nesse vídeo. Quando você for fazer a divisão de números de pontos flutuantes, você vai querer, né, que o resultado saia com casas decimais, então você tem que colocar a sua variável resultado de modo que ela receba pontos flutuantes e uma das variáveis que vai estar realizando o seu cálculo também como ponto flutuante. Isso aqui é muito importante. E agora eu vou demonstrar para vocês a multiplicação e também o resto da nossa divisão. Eu vou manter as variáveis do jeito que está e a gente vai somente realizar a multiplicação. E aqui eu coloquei o nosso asterisco, né, para a gente fazer a nossa multiplicação, e eu vou colocar aqui também o nosso asterisco aqui embaixo para a gente realizar a multiplicação. Então agora é só eu vir aqui e realizar a compilação do código. E olha só, ele já vai sair, né, com a nossa multiplicação. Vou colocar aqui também um ponto 0F para não termos casas decimais, para não atrapalhar a visibilidade. A gente está realizando a nossa multiplicação perfeitamente. 10 vezes 6 é igual a 60. E agora, só para a gente demonstrar, né, o resto da divisão. E para simplificar o resto da nossa divisão, eu vou fazer o seguinte, a gente vai dividir 10 por 4. Se você dividir 10 por 5, você vai ver que você vai ter o valor 2, né? E vai ser uma divisão fechada, porque cada uma das duas partes, né, como se você pegasse 10 moedas e dividisse para duas pessoas. Cada pessoa vai receber 5 moedas. Porém, se você dividir 10 moedas para 4 pessoas, ainda vai acabar sobrando 2 moedas, porque 4 vezes 2 é 8. E não tem como você multiplicar 4 mais uma vez, né, para se aproximar de 10. Porque se você multiplicar 4 por vezes 3, ele vai ultrapassar o valor do 10, vai dar o resultado 12. Então vai sobrar 2 nesse cálculo. Então, se a gente dividir do jeito que está aqui, né, 10 dividido por 4, e a gente colocar o operador de porcentagem, a gente vai extrair o resto dessa divisão, o que vai ser bem legal. Entretanto, esse resto de divisão só pode ser calculado com valores inteiros, então a gente tem que trocar aqui por uma variável do tipo int. Porque se a gente realizar o cálculo de resto de divisão, né, com variáveis do tipo flutuante, a gente não tem como extrair, né, o resto de divisão, porque a gente vai ter resultados, né, com decimais, igual eu demonstrei aqui, né, 10 dividido por 6, a gente tem essa quantidade de casas decimais. Então você não vai ter o resto, né, você só teria o resto se fosse dividido por números inteiros. Então trocando isso aqui, né, por números inteiros, lembrando que a nossa variável resultante ela pode ficar, né, sendo um ponto flutuante, é só as nossas variáveis que vão ser operadas no cálculo, elas precisam ser inteiras. Então eu vou trocar aqui por %d também, e a gente vai trocar aqui só para ficar visualmente visível, né, o %%. Realizando aqui a operação, olha só, 10 dividido, né, para você extrair o resto com 4, a gente tem o resto 2, como eu expliquei anteriormente para vocês. Porque se a gente dividir 10 moedas para 4 pessoas, ainda sobram 2 moedas. É como se a gente tivesse 4 e multiplicasse por 2, vai dar o resultado de 8. Mas se a gente multiplicar 4 por 3, vai dar o resultado de 12. Aí ultrapassa, né, o valor do 10. Lembrando que quando você for colocar aqui o %, né, no printf, você tem que colocar %. Caso contrário, você não consegue fazer a exibição da porcentagem, do símbolo, né, de porcentagem. Esses aqui são os operadores básicos. Agora a gente vai passar para os operadores compostos. Como é que seriam os operadores compostos? A gente tem o primeiro deles, né, que no caso é o mais,
ele é muito simples, ele soma 1 na nossa variável. A gente também tem o menos menos, que ele vai literalmente subtrair 1 na variável, o que é super simples. Lembrando que esses dois operadores aqui, eles podem ser de pré-incremento e também de pós-decremento. Quando a gente coloca dessa maneira aqui, que é x mais x ou menos menos x, a gente está realizando um pré-incremento. No caso do mais será incremento e no caso do menos, né, será decremento. Então, o que acontece quando você realiza mais x? Quer dizer que você está somando um valor a mais na variável x antes de realizar a operação. Por isso que é pré-incremento ou decremento. E a gente também tem, né, o pós-decremento ou pós-incremento, que é o contrário disso, que a gente vai colocar a primeira variável e depois o mais. Vai ser x menos menos. E aqui a gente tem, né, o pós-incremento ou, né, decremento, pós-decremento. Que aí você vai estar realizando a operação primeiro e depois você vai estar, né, subtraindo um valor ou então adicionando um valor naquela variável. E a gente também tem os outros operadores compostos, que é o de atribuição e operação em conjunto. Quais seriam eles? A gente tem o mais igual, que no caso a gente vai somar o valor de uma variável, o valor da soma dela nela mesma. Seria basicamente essa a operação que a gente vai estar realizando. E eu vou demonstrar tudo isso com calma para vocês, qualquer uma das operações que eu vou colocar aqui. Outras operações que a gente tem também é a de subtração, que a gente vai subtrair o valor de uma variável e passar o valor da subtração dela nela mesma. Tem também a de multiplicação com igualdade, que a gente vai multiplicar o valor de uma variável e passar o valor da multiplicação dela nela mesma. E a gente também tem o mesmo tipo com divisão, dividir o valor de uma variável e passar o valor da divisão dela nela mesma, né? Lembrando que tudo isso aqui é basicamente a própria variável interagindo com ela mesma, recebendo o valor da interação. Então você vai ter uma operação da própria variável com ela mesma. E só para a gente colocar aqui os nomes, esse aqui é o atribuição e soma. Eu vou estar deixando aqui a explicação dele, mas no vídeo vocês não vão perceber, né, toda essa explicação que eu vou estar colocando aqui, porque eu estou colocando isso aqui depois. Mas é só para ficar organizado, né, na parte aqui da nossa explicação. Esse aqui é o atribuição e subtração. Esse do A aqui. Esse daqui embaixo vai ser o atribuição e multiplicação. E o último aqui vai ser atribuição e divisão. Então, só para você verificar, né? Atribuição e divisão, atribuição e multiplicação, e atribuição e subtração, e atribuição e soma. Basicamente, essa é a explicação, mas aí vocês vão conferir a parte prática. Vamos demonstrar aqui com calma, né? Eu vou tirar a variável B, vamos comentar ela, e a gente vai trabalhar somente com a variável A. Eu vou tirar tudo isso daqui, resultado, a gente vai apagar tudo isso. Então, como é que a gente vai colocar aqui? Eu vou colocar aqui no meu printf, valor de A, antes da operação, eu vou colocar aqui um % de A. E agora eu vou colocar aqui valor de A depois da operação. A gente vai pegar o valor de A depois da operação. Esqueci de colocar o vírgula aqui. Certinho. E aqui dentro a gente vai realizar a nossa operação. A única coisa que eu vou colocar aqui são 2 /N's, né, para a gente saltar a linha para ficar bonitinho. Então a gente tem que o valor de A é 4. Então eu vou colocar aqui agora A mais mais. Lembra que o A mais mais a gente soma 1 na variável. Então aqui a gente vai estar realizando o A mais mais. E olha o que acontece. A gente tem que antes da operação era 4 e agora é 5, porque foi somado 1 na nossa variável A. Mesma coisa se a gente colocar aqui menos menos, vai subtrair 1 da nossa variável A. Olha só. Antes era 4 e agora é 3. E agora eu vou passar os outros exemplos que eu falei para vocês, né? Vamos colocar aqui que a gente tem A e A vai ser mais igual 5. Então o que vai acontecer aqui? A gente sabe que A é 4. Só que A vai estar interagindo com 5. A gente vai estar somando e atribuindo 5 a A. Então é a mesma coisa. Isso aqui literalmente é a mesma coisa que a gente colocar A é igual a A
mais 5. É literalmente a mesma coisa. Por isso que eu coloquei que a própria variável interagindo com ela mesma, né, e passando o valor da soma dela para ela mesma. Então, se a gente coloca A mais igual a 5, a gente vai estar pegando que A vale 4 mais 5, né, realizando essa soma. A gente vai ter 9 e A agora vale a soma de A mais 5. Ou seja, 4 mais 5 vai ser o novo valor de A. Quando a gente realizar aqui a nossa operação, olha só o que acontece. A gente tem que o A, que antigamente era 4, agora vale 9, que é a soma de 5 mais 4, que é exatamente o que eu expliquei para vocês. Ficou um pouco confuso, mas é basicamente isso. Se a gente colocar aqui e trocar isso aqui por A vai ser agora mais igual a A. É como se a gente fizesse 4 mais 4, né, que é o valor de A. E agora o resultado vai ter que dar 8, que vai ser o novo valor de A. Olha só, antigamente era 4 e agora A vale 8. Né? Então, um pouco confuso, eu espero que esteja dando para entender. Mesma coisa se a gente trocar o operador, né? Se a gente trocar o operador aqui por um operador de subtração, a gente fizer isso daqui, o resultado vai ter que ser 0, porque vai ser A menos A. Olha só, e o novo valor de A vai ser A menos A, então vai ter que ser 0. Lembrando que isso aqui é literalmente a mesma coisa da gente fazer A é igual a A menos A, entendeu? Literalmente a mesma coisa. Então é como se a gente fosse colocar aqui que A vai ser igual a 4 menos 4, que o valor de A atualmente é 4. Então seria literalmente a mesma coisa que isso. Só que a gente já vai estar interagindo A com a outra operação, né, com a outra variável, com ela mesma, e atribuindo o valor dela, dessa operação, né, nela mesma, na própria variável A. Vamos colocar aqui um outro exemplo. Multiplicação, igualdade com 2. A gente tem 4 vezes 2, vai ter que dar 8, né? Então a gente vai colocar aqui, olha só. Antes da operação, 4. Pós a operação, 8. Se a gente fosse multiplicar A com A, vai ter que dar 16, que é 4 vezes 4, dá 16. Olha só, aqui a gente tem 4 e aqui a gente tem 16. Então é exatamente isso que eu falei com vocês. Se a gente for colocar aqui divisão, né? Mais igual divisão. E a gente for colocar 2, 4 dividido por 2 tem que dar 2. Então, quando a gente for colocar aqui, olha só o que acontece. 4 dividido por 2, né? Já fez a operação e a atribuição aqui e já recebe o resultado 2 no final. Tudo isso aqui é bom você pegando, praticando, testando, e aí você vai verificando. Mas é basicamente isso, né? Esses aqui são os operadores básicos, esses aqui são os operadores compostos e também tem outros operadores aqui. Eu recomendo que vocês testem, né? Vocês realizem exercícios como esses aqui que eu falei, vai escrevendo no papel a operação que você deveria fazer e você vai comparando com a operação no seu programa, né? Então você faz uma operação básica, tipo A vale 5, 5 mais 8, né? Vamos supor. Aí você realiza esse cálculo no papel, no calculador, aí você compara com o seu programa para você ver se o resultado está sendo atribuído. Aí você faz pré-incremento, pós-incremento, você também faz a atribuição com soma, atribuição com subtração, atribuição também com multiplicação e atribuição com divisão. Então você faz todos esses operadores aqui para você ir treinando. E bom, esses aqui são os operadores aritméticos na linguagem C. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, né, a respeito da parte da didática, principalmente aqui nessa parte aqui de atribuição e soma, né, atribuição e subtração, né, a atribuição junto com a operação, eu recomendo que você revise, você vai treinando, porque eu tentei explicar de uma forma mais simples, mas isso aqui é um pouco confuso mesmo, principalmente quando a gente está começando. Mas aí você vai treinando, vai realizando exercícios, como eu falei para vocês, pega uma folha de papel, vai escrevendo algumas fórmulas simples de matemática e você vai tentando utilizar com os operadores aritméticos aqui dentro da linguagem C, né? Você vai treinando e vai também realizando alguns exercícios. E uma recomendação que eu posso passar para vocês é você ir numa inteligência artificial como o Google, o Gemini, o ChatGPT, você pedir alguns exercícios básicos para serem resolvidos e aí você pode estar treinando esses exercícios aqui dentro, né, da linguagem C. Mas assim, eu acho que você pode criar questões bem simples, né? Por exemplo, 2 mais 2, 8 mais 6. E aí você pode realizar esses cálculos, né? E fazer essa comparação com uma calculadora ou então com um bloco de notas, né? No seu computador, no papel. E aí você vai, né, verificando os cálculos que você vai estar realizando aqui dentro do seu programa, né? Que você está escrevendo na linguagem de programação C. E bom, esse aqui foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Se você também quiser compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, eu agradeceria muito. E seu amigo também, porque ele vai querer conferir, né, essas operações aqui na linguagem C. Caso você queira também conferir nossos outros vídeos aqui no canal, fique à vontade. Nós temos vídeo de review de peças para PC, né, celulares,
e diversos outros vídeos informativos a respeito de tecnologia. Caso você também queira conferir o nosso outro canal, que é o nosso canal de jogos, Academy X1, lá a gente faz review de jogos, gameplay de diversos jogos diferentes e muito mais conteúdo de jogos para vocês. E também, se você quiser seguir a gente no Instagram e no TikTok, @servicetech, @academyx1. E bom, esse vídeo está chegando ao fim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fiquem bem.